gente sempre pensa que é muito ali laboratório, né? A primeira ideia que fala da gente fala de controle de qualidade em matéria-prima, a gente pensa muito em laboratório, classificação, mas o trabalho ele começa até anteriormente, né, na originação das matérias-primas. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao Aviário. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Juan Rodrigues Reginato. O Juan é médico veterinário, formado pela UFRJ, ele tem mestrado em zootecnia pela UFV, tem experiência como sanitarista, extensionista na avicultura, né, e também como responsável técnico de fábrica de rações e no controle de qualidade. Juan, muito prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite, por nos dar a oportunidade de conversar com você. Prazer, Catarina. Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei a hora que vão ouvir. Prazer meu, obrigado pela oportunidade de vir falar aqui um pouquinho sobre esse setor tão amplo, um pouquinho do que a gente faz. Muito obrigado. Eu te apresentei, Juan, mas eu quero pedir para você contar um pouquinho de como que é o seu trabalho atualmente, antes da gente entrar na nossa conversa, que vai ser muito mais focada em fábrica de rações, né, e nessa interação da fábrica também com os outros setores de produção. Sou formado, como você disse anteriormente, formado em veterinária pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Depois fiz mestrado em zootecnia, né, nutrição de monogástricos pela UFV, e hoje atuo muito no setor de nutrição e controle de nutrição de aves e controle de qualidade em fábrica de rações. Mas já tive passagem pela criação de frango ali, atuando um pouquinho como sanitarista, um pouquinho como extensionista também. Hoje eu sou gerente de nutrição e qualidade, né, na Riviere Alimentos, aqui em Barbacena. Atuo na fábrica, né, e também na nutrição de frangos de corte e matriz. Já passei um pouquinho também pela parte de sanidade, extensão rural, né, junto a produtores. Então esse é um pouquinho do que eu faço atualmente e uma breve relato da minha trajetória. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Para a gente começar a nossa conversa, eu acho que muito do nosso trabalho inicia com as matérias-primas que são recebidas, né? Aí eu queria iniciar perguntando para você falar sobre os principais pontos de controle, né, de qualidade das matérias-primas ali na fábrica que você trabalha ou em fábrica de rações. Sim, é uma pergunta e uma ação. As ações são um pouco abrangentes, né? A gente sempre pensa que é muito ali laboratório, né? A primeira ideia que fala da gente fala de controle de qualidade em matéria-prima, a gente pensa muito em laboratório, classificação, mas o trabalho ele começa até anteriormente, né? Na originação das matérias-primas. Então muitas empresas, o profissional está muito atento aos contratos, às formas de contrato e os parâmetros que vão ser firmados nesse contrato, né? Já adquirindo certo na origem, a grande chance de você não ter um problema, uma surpresa, quando a carga chega na porta da fábrica e aí você, muitas vezes, se der um resultado ruim, né, que você não consiga reverter, tenha que devolver a carga, muitas vezes a empresa fica numa situação difícil, porque às vezes pode
coincidir de estar num momento de estoque baixo, né? Não conseguir, se numa carga difícil, não conseguir chegar a outro tempo, vai parar a fábrica por falta de produto. Isso eventualmente pode acontecer. Então, essa originação, trabalhar com fornecedores parceiros, ter confiança no produto que é entregue pelos fornecedores, uma classificação de fornecedor, isso é muito importante, deixar claro as regras, os padrões da empresa, né? Isso é bastante importante. E depois, obviamente, né, ao chegar à carga, a variabilidade, a variação de matéria-prima, isso é extremamente importante, muito importante para a nutrição, né, o setor de nutrição também. O nutricionista sempre quer diminuir a variabilidade das matérias-primas, isso é fundamental. Se toda farinha de carne, todo milho, como exemplo, tiver 7,5 de proteína bruta, seria um mundo perfeito, né? Mas isso, um farelo de soja também, outra que varia bastante, então isso é extremamente importante. Depois disso, obviamente, as análises visuais, físicas, químicas são também de grande importância para a gente certificar que aquilo que a gente comprou, que a gente fez o contrato, acordou com o fornecedor, é o que realmente está chegando. E, obviamente, essas informações passarem para outros setores da empresa, a fábrica, a nutrição, para que isso seja informação, né? Seja dados utilizados, confiáveis, para que sejam feitos ajustes ou devolução da carga, algo do tipo. Acho que o legal da nossa conversa é justamente que a gente está tendo a oportunidade hoje de falar com alguém que trabalha dentro da fábrica, que vivencia isso, né, no seu dia a dia, que tem como sua função justamente garantir e trabalhar com todas essas matérias-primas e essas possibilidades de análise e esses controles, né, que a gente precisa fazer como rotina, né? Sim. Trabalhando com controle de qualidade na fábrica, assim, se você tivesse que dizer quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia, quais seriam eles? Olha, não são poucos não, né? São bastante variados, né? Bom, na pergunta anterior, a qualificação do fornecedor extremamente importante, o controle na portaria, vamos falar assim, extremamente importante também, né? Mas depois, porteira dentro da fábrica, isso vai criando braços e ramos aí, né? A gente falou um pouquinho ali da análise da carga, antes da porteira, né? Mas isso também se reflete depois, porque em várias unidades a gente tem, ou produtos, né? A gente tem estoques alongados, cada vez mais as empresas se posicionando com grandes estoques para grãos, para aproveitar momentos de compra melhores, né? E a qualidade desse produto, depois quando se é usado na ração, se está na mesma unidade a armazenagem e a produção, lá dentro, o que vai ser usado na ração nem sempre é o que você analisou, nunca é o que você vai usar na ração. Então, essas análises rotineiras também, esse controle, entender essa dinâmica dentro da unidade, cada unidade vai ter, né, sua especificidade, muito estoque, pouco estoque e outras particularidades, é fundamental. Além de, e como o setor de controle de qualidade é bem abrangente, né, aí entram também as questões de normas, né, BPF, boas práticas de fabricação, a PPCC, né, então regulatório, então é bastante abrangente. Isso é muito variável, precisa de ser muito atento, as coisas às vezes vão acontecendo, a gente às vezes não se
não se toca que aquilo ali que foi um pontinho inicial ali, uma carga que está fora e passa um tempinho, outra carga que não estava muito legal dentro da unidade, uma matéria-prima que não estava com o nível esperado, como exemplo de proteína, energia. Isso, somando ao longo do tempo, ela pode prejudicar bastante o resultado. E também as pessoas, né? Obviamente, as pessoas são bastante importantes, elas fazem toda a diferença para que funcione. Então, isso é um outro ponto muito chave no controle de qualidade. Pessoas que entendam o processo produtivo, entendam os pontos críticos de uma fábrica, pessoas que tenham boa comunicação, consigam dialogar bem, sejam proativas, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto aqui que vai se perdendo um pouquinho, proatividade, a ambição de querer fazer mais, fazer diferente, entregar um pouquinho a mais, né? Isso muitas vezes tem se perdido ao longo do tempo. Então, isso é bastante importante. Acho que cada vez mais nas nossas conversas aqui a gente sempre acaba caindo para esse lado, né, dos profissionais que trabalham conosco e da importância da gente trabalhar com treinamentos ou então nos aspectos que estão ligados assim ao dia a dia do que a pessoa vai enfrentar e como ela vai estar no trabalho, né? Pensando nas atividades que vocês fazem assim de controle de qualidade dentro de fábrica, uma situação que está sendo inserido um novo profissional que tem noção dessas habilidades que ele deveria ter, o que ele tem que ter. O que você acha, talvez, que ele deve dar mais atenção ou nesse processo de início? O que talvez precisa ser mais valorizado? Olha, o profissional tem que, primeiro de tudo, ter a disposição e a disponibilidade para aprender, né? Muitas das vezes, fábrica de ração já é um assunto pouco abordado, muito pouco abordado. A veterinária não enxerga fábrica de ração, né? Não tem, pelo menos quando eu tive, acho que até hoje é um pouco assim, não enxerga, não tem disciplina, nada voltado à fábrica de ração. Zootecnia acho que tem um pouco mais, mas então assim, ter disponibilidade de aprender, de aceitar que vai aprender naquele momento por X tempo, né? E aí cada um tem seu tempo, mas vai ter que aprender. E também, da outra parte, a empresa entender que vai ter que desenvolver esse profissional, porque não está pronto, não sai da faculdade pronto, né? Então, esse é um ponto-chave. E também, da parte, acho que da gestão, né, criar mecanismos que ajudem a desenvolver esse profissional, né? A gente não consegue tabular tudo, né, colocar tudo num padrão, embora a qualidade tem que ter tudo tabulado, padronizado, mas nem tudo a gente consegue, né? Então, o gestor está muito próximo também da pessoa que está começando, é importantíssimo para que ela consiga aprender aquilo que não tá em POPs, não está em procedimentos, não está em como fazer, não está escrito. Então, isso é bastante importante e, obviamente, medindo a capacidade da pessoa e também o que ela consegue, se ela está satisfeita ou não, né? Se as ambições dela, se ela está conseguindo estar satisfeita onde ela está inserida. Juan, você falava antes das normativas, né? Aí eu fiquei pensando assim, até para te perguntar e atualizar, né, as informações, se foi lançada recentemente alguma nova normativa, a gente tem alguma legislação nova recente? Sim, uma das mais recentes aí é a portaria 798, que mudou, deu vamos falar, uma repaginada, né, na antiga IN 65, que depois passou para a IN 14, né, que é sobre a produção de
de alimento animal com medicamento, né? Ela deu uma mudada nessa configuração, está bem recente, ainda em recente implantação, né? Já está implantada, mas parte ficou ruim, Catarina. Mas então é uma normativa que deu uma mudada no setor, e a mais recente. Trata basicamente sobre produção de ração com medicamentos. E também, aí já não tão recente mais, mas a que trata sobre a implantação de relatórios digitalizados também, pelo mapa. Isso também trouxe uma portaria também recente, trouxe um avanço aí para a nossa cadeia. Sim, a gente sempre tem que estar com isso junto no nosso trabalho, né? A gente pensa que a gente vai trabalhar nos setores e que a gente não vai enfrentar tanto isso, mas vai fazer parte do nosso dia a dia também, né? Com certeza. Falamos um pouco de qualidade de matéria-prima, enfim, a gente vai ter esses ingredientes, vão passar pelos rigorosos controles que cada fábrica tem a questão do estoque. Ligando talvez agora com processamento, né? Como que, falando em termos gerais, assim, a qualidade da matéria-prima, a formulação, né? Que ingredientes que são utilizados, eles vão ter relação com o processamento dessas rações ali na fábrica. É bem interativo e dinâmico, né? Essa qualidade, a gente observa isso muito no dia a dia, né? Um exemplo aqui é o farelo de soja na pelletização, né? A gente tem bastante relatos e sentimos bastante problemas na pelletização quando, às vezes, um farelo de um tipo, uma quantidade de estratério, uma mais baixa, outra mais alta, pelletizadoras perdendo 10%, 15% de produtividade por conta de mudar a característica do farelo, né? E se muda a característica do farelo também, muitas das vezes pode ser pego nas análises, outras vezes é algo mais intrínseco. Mas até mesmo no milho a gente observa que ele também afeta principalmente a pelletização, né? Que é um processo, vamos falar assim, mais delicado numa produção de ração de frangos, que demanda mais atenção. Até o milho, a gente já, como exemplo, a gente já pegou diferenças de 15% de produtividade também, de 15% a 20%, entre um milho começando a gastar um silo, né, de um milho fundo de silo, né, vamos dizer assim. Então, a matéria-prima exerce muita influência. E aí é toda esse turbilhão, né, ninguém projeta, geralmente as fábricas não são projetadas para estar sobrando, né, sobrando capacidade produtiva, então isso é um transtorno, né, aí tudo correr atrás para não faltar ração nas granjas, né, então isso é muito, muito delicado. Então, esse é um dos exemplos de como a qualidade de matéria-prima afeta, além de quem usa farinha de carne com ossos grandes, né, pedaços de ossos grandes, travando, tampando buraco de matriz de pelletizadora, né, e aí você vai perdendo capacidade produtiva. Então, são um dos exemplos de como atrapalha, né, essa má qualidade. E partindo talvez para a relação entre o processamento e a ração final que foi elaborada na fábrica e os animais que vão, a nutrição e os animais que vão consumir essa ração, né? Que pontos a gente tem que focar também nessa interação entre processamento que acontece, ração, né, produzida, expedida, que chega na granja? Sim, primeiro é fundamental o nutricionista, né, tá
muito enfronhado dentro da fábrica e saber o que acontece dentro de uma fábrica de ração, porque senão o papel aceita tudo, né? Como a gente fala, o papel aceita tudo. Então, entre o que se formula com o que chega lá no bico da ave, né? Pode ter, se não cuidar, pode ter uma diferença muito grande. E aí perde todo a mão, vamos falar assim, do que a nutrição está fazendo. Eu posso ter diversos problemas na fábrica que não consigam entregar. Então, essa interação nutrição-fábrica, ela é fundamental. Eles estão até nos mesmos setores, né, normalmente. Então, isso é importantíssimo. Eu, vendo a sua trajetória, né, sanitarista, extensionista, fábrica, talvez uma das receitas de sucesso das nossas empresas seja trocar bem informações, né, entre os diferentes setores, né, e não é só fornecedor, fábrica, campo, tem o abatedouro também, né. Eu queria que você contasse um pouco, né, dessas suas experiências nessa importância de trocar informações entre todos esses elos, né, até chegar lá no final. Sim. É muito importante que geralmente o que acontece geralmente o abatedouro põe muita pressão, né? É o lugar onde a gente tem a carne vendável e uma integração de frango, né? Era onde a gente sai o produto vendável e paga, vamos dizer, todas as contas da integração. Uhum. Então, isso lá coloca muito pressão nos outros setores, né? Então, essa interação entre nutrição, acompanhando rendimento de frango, objetivos, né, da integradora da agroindústria, com o que fazer com aquela carne, né? Se é frango inteiro, se é frango corte, se não tem abatedor, é frango vivo, se tem exportação, não tem, quais mercados são um alvo, são habilitados, né? E isso é importantíssimo para a gente minimizar problemas futuros, hein? Acionistas, donos de empresa não atingindo os objetivos com que são propostos, né? Ganho de peso, conversão alimentar, mortalidade, como também problemas no caso da exportação, container que volta, uma não conformidade no produto final, né? Então, essa interação bastante importante e ela também é muito dinâmica, extremamente dinâmica, né? Porque cada empresa às vezes tem um foco um pouquinho maior em algum segmento, né? Um pouco mais desempenho zootécnico de frango a campo, um pouco mais abatedouro, corte, rendimento, um pouco mais em custo. Obviamente todo mundo olha custo, mas algumas mais fortes relacionado a custo de quilo vivo produzido, né? Então outras até mais focadas, já evoluindo até para uma conversão por quilo de carne vendável, né? Que aí a gente abrange até as condenações, e isso a gente tem visto que a nutrição cada vez mais ela é uma forma preventiva de possíveis condenações, problemas a campos com mortalidade e N condenações que possam vir a ocorrer. Então, isso é muito dinâmico e muito específico de cada empresa, né? Uhum. Vocês, da experiência de vocês, Juan, talvez para a gente trazer um pouco da participação da fábrica num processo de habilitação de uma empresa para comercializar para um novo mercado, né? Como que a fábrica se insere nesse processo de habilitação? Aí entra vamos falar, os dois controles de qualidade têm que se comunicar muito bem, né? Porque Sim. Não adianta o abatedouro imaginar que vai fazer ou querer que vai fazer uma exportação para um determinado país, se todo o resto da cadeia e às vezes fábrica é ela importante,
importante, né? Criação de frango também, mas a fábrica também não conseguia adequar aquela especificidade daquele fornecedor, seja com LMR de alguma droga em específica, né? Algum promotor de crescimento, anticoxidiano e afins, né? Ou com alguma coisa na criação de frango também que não consiga ser adequada para atender a exigência daquele fornecedor específico. Então, essa comunicação entre setores, controle de qualidade fábrica, controle de qualidade abatedouro, comercial, obviamente, é extremamente importante e necessário. Bom, Juan, para finalizar a nossa conversa, tem uma pergunta que nós comumente fazemos, né, para os nossos convidados, né, para encerrar as nossas conversas. Acho que a gente navegou ali por vários setores diferentes e acho que a gente conseguiu ligar bem todo esse fluxo, né, da nossa, que passa a nossa ração e dos nossos processos. Claro que cada um desses setores tem várias questões particulares e complexas que sempre a gente pode aprofundar e que em vários outros episódios a gente também já falou especificamente sobre várias coisas. Acho que é legal a gente ver esse geral, assim, e como eu falei antes, vindo de alguém que está inserido dentro da fábrica, né? E aí a nossa pergunta final, que a gente gosta de saber a opinião dos nossos convidados, é o que diferencia um profissional de sucesso, no caso, a avicultura, na fábrica também. Eu acho que dedicação, isso é uma dedicação importantíssima, com aquilo que se faça, com que desde o menor detalhe que hoje a gente pode achar que é um detalhe muito pequeno, mas ele é muito importante para a construção de um profissional lá na frente que consiga ter foco no detalhe, que os detalhes fazem extrema diferença, principalmente na nossa cadeia, que é os custos e as margens de lucro e são extremamente baixas, né, pequenas ali, muito apertadas, a gente fala de centavos, né, por ave. Então a dedicação, aquele olhar carinhoso para aquele detalhe, como exemplo, assim, um produtor que não consegue, está com uma dificuldade muito específica, se aprofundar no detalhe, né, ter o tempo para aprender, porque ninguém nasce pronto, tem que ir passando por experiências positivas, negativas, que vai construindo, amadurecendo para lá na frente poder tomar decisões grandes, né? Então de decisões pequenas e detalhes pequenos que lá na frente a gente consegue sair melhor e com mais aprendizado, né? E humildade de saber quando errou, falar que errou, pedir ajuda, né? A gente até brinca aqui que eu não preciso saber de tudo, nem vou saber, mas eu posso ter o telefone de quem vai saber um pouquinho mais sobre eu. Então, comunicação também, obviamente, é extremamente importante. Sim. Bom, obrigada. Eu estou bem contente, né, com a nossa conversa. Obrigada pelo teu tempo, né, pelas informações. A fábrica não para, né? Então. Nunca. Quero te deixar à vontade para deixar um recado final aí para o pessoal que ficou nos acompanhando até agora. Queria deixar um recado para todo mundo que se dedicar, quem está começando, né? Dedicação, muito amor e muito empenho naquilo que você faz, a gente consegue chegar nos nossos objetivos. De uma hora ou outra chega, pode não ser no nosso tempo, mas uma hora a gente chega lá. Obrigada por estar com a gente. Agradeço o pessoal que nos acompanhou até agora. Espero que tenham aproveitado e a gente vai se ver numa próxima.